Oi, gente. Bom, nós vamos continuar os nossos estudos sobre gênero textual e hoje nós vamos pensar na carta de reclamação. Nós vamos refletir sobre algumas questões, como por exemplo, qual é a função de uma carta de reclamação? Em que contexto, em que situações uma carta de reclamação ela é utilizada? Ainda se escreve carta hoje em dia? Ainda se utiliza a carta? Qual é a estrutura de uma carta de reclamação? Que tipo de linguagem é empregada? Como a linguagem ela é utilizada em uma carta de reclamação? Certo? Então, são algumas reflexões que nós vamos fazer durante o nosso estudo de hoje, tá bom? Vamos pensar o seguinte, uma carta de reclamação, ela é utilizada com o objetivo, ela serve para uma pessoa reclamar sobre um bem, sobre um produto ou sobre um serviço que ela adquiriu e que não está satisfazendo, não está atingindo as expectativas ou não está cumprindo a promessa feita pela pessoa que forneceu aquele produto, aquele serviço, certo? Então, a principal função é realmente reclamar. O cliente, o consumidor, ele vai reclamar sobre um produto ou um serviço que ele adquiriu e pode ter vindo com defeito, pode não estar satisfazendo as necessidades que ele tinha quando adquiriu aquele bem ou aquele serviço, certo? Então, esse é o principal objetivo. Em que contexto é utilizado? Geralmente em uma relação comercial, como eu falei. Nós temos um cliente e nós temos uma empresa ou uma pessoa mesmo que presta um serviço ou que oferece um bem a ser comprado, a ser adquirido, consumido. E quando essa pessoa ou essa empresa que oferece esse produto ou esse serviço não cumpre com a sua parte, oferece um produto com defeito ou o serviço deixa de cumprir os objetivos, o cliente ele produz essa carta de reclamação justamente para expor a sua insatisfação e para solicitar uma solução, para pensar em como esse problema pode ser resolvido, tá bom? Então, esse é o contexto, essa a situação em que esse gênero textual ele é produzido. E aí nós vimos que nós temos dois sujeitos, dois principais interlocutores, que são o produtor da carta, que é o consumidor, a pessoa que adquiriu o produto e o serviço e que não está satisfeita. E nós temos do outro lado o interlocutor que vai ser o receptor, ele vai ser o destinatário dessa carta de reclamação, que é a pessoa ou a empresa que ofereceu o bem ou o serviço e que não está cumprindo com a sua promessa inicial. Tudo bem? Qual é a linguagem que é empregada? Nós vamos pensar um pouco sobre isso também. Nós vamos ter um nível de formalidade diferente de uma carta pessoal, por exemplo, porque o nível de intimidade também será diferente, tudo bem? Nós vamos pensar sobre a questão, ainda se escreve carta no momento em que nós vivemos, rodeados de tecnologias, a internet, o uso de mensagens instantâneas, ainda assim a carta ela ainda é utilizada, ainda se escreve carta hoje em dia? E sobre a estrutura específica, nós sabemos que todo gênero textual ele tem uma função, ele tem uma utilidade, ele é utilizado em determinada situação, e aí nós vamos ter o contexto de produção, certo? Há momentos sociais específicos para que cada gênero textual seja produzido, há um destinatário geralmente, há um emissor, há um produtor desse gênero textual e há também uma estrutura. Cada gênero textual ele tem uma estrutura específica, tudo bem? Então nós vamos pensar um pouco sobre a estrutura do gênero textual carta de reclamação. Então vamos seguir. Vamos lá. Qual é a estrutura da carta de reclamação? Gente, uma carta de reclamação nós precisamos ter a identificação do remetente. Quem é o remetente, professora? É o produtor, é a pessoa que está escrevendo, que está produzindo o gênero textual
carta de reclamação, ou seja, o cliente que está insatisfeito. E aí nós temos a identificação completa, o nome completo da pessoa e o endereço completo dessa pessoa, tá bom? Em alguns casos, coloca-se até um endereço eletrônico, o e-mail, certo? E um contato mais imediato, como por exemplo o telefone. Também é possível se encontrar na carta comercial logo acima. É importante que tenha a identificação do remetente, do cliente que produziu, que escreveu a carta de reclamação, nome completo, endereço, em alguns casos o endereço eletrônico também, que é o e-mail, e o telefone, que é o contato mais imediato, tá? Logo abaixo nós temos a identificação do destinatário, da empresa ou da pessoa que deixou de cumprir a sua promessa inicial quando ofereceu o produto ou o serviço, e também nós temos aí a identificação completa, o nome da empresa ou o nome da pessoa. Nós temos o endereço, e aí não é necessário ter o endereço eletrônico, a menos que esse produto ele tenha sido adquirido através da internet. E aí nós temos o endereço eletrônico, que pode ser o site que hospeda essa empresa, por exemplo, tá bom? E aí nós teremos o quê? Logo abaixo da identificação do remetente, que é quem produz a carta, que é o cliente insatisfeito, nós temos o endereço, a localização eletrônica, a identificação completa da empresa, e depois nós precisamos colocar a data completa, o local e a data, ou seja, a cidade, o dia, o mês e o ano em que essa carta está sendo produzida. Tudo bem? Depois nós temos a apresentação do assunto, que aí quando essa empresa tiver acesso a essa carta de reclamação, ela consegue identificar imediatamente sobre o que é que se trata. Por exemplo, pode ser um computador que foi entregue com defeito, pode ser um serviço de internet que não atinge os objetivos, não oferece a quantidade de dados oferecidos no contrato. Pode ser um produto que deixou de funcionar poucos dias após a compra. Tá? É importante que tenha a identificação do assunto da carta de reclamação. E aí nós vamos ter um vocativo. Vamos lembrar que vocativo é o chamamento. E aqui nós vamos ter um vocativo que vai indicar o grau de formalidade existente nesse gênero textual, tudo bem? E aí nós vamos ter excelentíssimo senhor, ou então senhor gerente, ou seja, vai manter um certo distanciamento entre o cliente e a empresa que fornece o bem ou o serviço, certo? É importante que tenha-se esse vocativo, porque ele vai demonstrar o respeito, o distanciamento, a ausência de intimidade e também um certo grau de respeito entre a pessoa que produz e o receptor, o destinatário, certo? E aí nós vamos ter o corpo da carta de reclamação, em que o cliente ele vai apresentar as suas queixas, as suas insatisfações e vai também solicitar a solução do seu problema, certo? E aí logo abaixo nós teremos o fechamento, o encerramento da carta de reclamação, que nós temos, por exemplo, nestes termos, aguardo retorno, ou então, conforme o exposto, solicito solução imediata do problema, um fechamento e logo depois a assinatura, o nome completo de novo da pessoa que escreveu a carta, tudo bem? Nós podemos também, junto a essa carta, anexar documentos necessários para comprovar ou o vício, o defeito do produto ou a forma como esse produto foi adquirido, uma nota fiscal, um laudo técnico, certo? Alguns documentos podem ser anexados a essa carta de reclamação. E aí logo abaixo a pessoa coloca o remetente, a pessoa que está produzindo essa carta, ela coloca logo abaixo
segue em anexo documentos que justificam o encaminhamento desta carta, ou segue em anexo documentos comprobatórios da aquisição do bem ou do produto, enfim, o documento que for necessário para confirmar o problema exposto na carta, certo? De que, de certa forma, podem até agilizar a solução do problema. O objetivo da carta de reclamação não é apenas expor uma reclamação, mas é também solicitar que esse problema seja solucionado, certo? Então, visto o objetivo, depois de nós vermos a função e a estrutura da carta de reclamação, nós vamos pensar um pouco sobre como a língua é utilizada, que linguagem é empregada. Então, vamos pensar o seguinte: a carta de reclamação é um gênero textual do âmbito da escrita, certo? É um gênero textual produzido somente na escrita. Não existe carta de reclamação oral, tudo bem? Você não vai mandar um áudio para uma empresa como se fosse uma carta de reclamação. Você pode até mandar o áudio, mas não vai constituir esse gênero textual carta de reclamação. A carta de reclamação é um gênero textual produzido no contexto da escrita, tudo bem? Então, pensando nisso, nós vamos passar agora ao nível de formalidade. Vamos lembrar que nós temos aqui a comunicação entre o cliente e uma empresa, o fornecedor de um serviço ou de um bem de consumo, tudo bem? Então, não há intimidade entre quem escreve e quem vai receber essa carta de reclamação. Lembram do vocativo que eu falei, que vai indicar afastamento, ausência de intimidade e o nível de respeito existente entre o cliente e a empresa? Então, nós precisamos pensar que a carta de reclamação ela vai utilizar um nível de formalidade mais monitorado, ou seja, vai ser uma linguagem mais formal. A pessoa que escreve a carta de reclamação, ela vai se comunicar com uma empresa para falar sobre a sua insatisfação sobre um produto ou um serviço que ela adquiriu e que não está satisfazendo as suas expectativas. Então, nós vamos utilizar uma linguagem mais formal. Não há intimidade entre os interlocutores. Quem são os interlocutores? O consumidor, que é o remetente, e a empresa que fornece o serviço ou produto, que vai ser o destinatário. Tudo bem? Então, vamos lá. Aí nós temos o assunto, que é uma reclamação sobre um bem ou um serviço, como eu já falei. Então, nós temos aqui uma relação de consumo entre um cliente e uma empresa que fornece esse bem. Então, esse assunto ele deve ser bem detalhado, ele deve fornecer ao destinatário todas as informações necessárias para que o destinatário, a empresa, consiga oferecer uma resposta satisfatória. Não pode deixar dúvidas sobre que tipo de defeito, que tipo de insatisfação, o que gerou no cliente a necessidade de produzir uma carta de reclamação. A empresa precisa receber todas essas informações. Por isso mesmo é que há a possibilidade de anexar documentos a essa carta, como laudos, nota fiscal, enfim, tudo que for necessário para oferecer as informações que vão facilitar a solução do problema, porque esse é o principal objetivo. Falar sobre a insatisfação do cliente e solicitar que o problema seja solucionado o mais rápido possível, certo? Essa carta, gente, por ser uma relação comercial, ela não vai ser manuscrita, não vai ser escrita à mão, a não ser que seja uma exigência da empresa que presta aquele serviço, que o cliente ele escreva aquela carta de reclamação à mão e envie, ou digitalizada, ou até mesmo pelo correio para a empresa. Algumas empresas fazem isso com a intenção de demonstrar uma maior proximidade, o que para elas poderia facilitar o relacionamento com o cliente e diminuir os problemas, evitar problemas judiciais, por exemplo. Algumas empresas têm essa prática.
mas a grande maioria prefere uma carta digitada. É uma característica da carta de reclamação. A maioria das cartas de reclamação, elas são escritas, mas não são manuscritas, ou seja, elas não são escritas à mão, elas são digitadas, ok? Então, nós temos aqui um nível de formalidade mais monitorado. Nós vamos ter uma carta digitada, como aquela que nós vimos no nosso exemplo, tudo bem? Com um nível de formalidade que vai tratar da falta de intimidade, do afastamento. Nós temos aqui uma relação comercial entre os interlocutores, é o cliente, uma empresa. Nós vamos ter o assunto como uma reclamação, que deve ser bem detalhado para poder atingir o objetivo de solucionar esse problema, tudo bem? Então, a linguagem, ela precisa ser bem clara, para não deixar nenhuma dúvida entre as partes envolvidas, que é o remetente e o destinatário, tudo bem? Então, a carta e a tecnologia. Por que ainda se escreve carta? Por que não mandar um e-mail, por exemplo? Por que não mandar um áudio por aplicativos de mensagens instantâneas? Por que não fazer isso? Porque, gente, a carta de reclamação, ela se configura como um documento. É um documento que é produzido pelo cliente e enviado para uma empresa para comprovar que o produto ou o serviço adquirido não está atingindo os objetivos, as expectativas ou não cumpre a promessa de quem ofereceu esse produto ou esse serviço. Vamos lembrar que podem ser anexados outros documentos a essa carta de reclamação. Então, mesmo com todas as tecnologias e as facilidades de comunicação instantânea que nós temos hoje em dia, a carta de reclamação ela ainda é utilizada, ainda é enviada pelo correio, porque é um documento, é uma forma de comunicação bem importante nas relações de consumo. Então, nem tudo a tecnologia consegue substituir, tá? Em alguns casos, ela pode cumprir as funções iniciais da carta, mas quando se trata, por exemplo, de uma carta pessoal, o nível de cuidado, de intimidade, de interesse, quando se produz uma carta, que a pessoa vai ficar um tempo esperando, vai esperar o profissional das agências de correios, bater na sua porta para entregar uma carta, aquele suspense, a expectativa de receber uma informação, são interessantes para as pessoas hoje em dia, bem mais emotivas do que uma mensagem rápida por um aplicativo de comunicação instantânea, por exemplo. Algumas pessoas utilizam a carta, principalmente no momento pandêmico que nós atravessamos. A carta ela voltou a ser utilizada, a carta pessoal. A carta comercial, a carta de reclamação, ela nunca deixou de ser utilizada, certo? Mesmo com toda a tecnologia que nós temos como uma opção para facilitar a comunicação, a carta de reclamação ainda é sim um meio de comunicação entre clientes e empresas, fornecedores de bens e serviços, muito utilizada. A carta de reclamação é muito utilizada e muito importante ainda, tudo bem? Então, meus queridos, nós paramos por aqui. Espero que a nossa aula de hoje tenha sido bem esclarecedora. Se vocês tiverem necessidade, revejam o nosso vídeo, deem uma pausa, façam anotação no caderno, leiam o texto que vem na rotina. O livro didático também traz uma explicação bem interessante sobre o assunto. Respondam às atividades da rotina. Gente, é muito importante responder às atividades que vocês recebem semanalmente, tudo bem? Em caso de dúvidas, recorram ao professor de sala de aula, que eu tenho certeza que está sempre disposto e disponível para lhe ajudar, tudo bem? Então, nós ficamos por aqui. Tchau, tchau!